Um bom dia com Jesus Cristo. Deus continue nos abençoando. Também aqueles que estão conectados conosco pela internet. Um bom dia com Jesus. Amém. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dar uma nota para a igreja. Como nós temos o mês de junho agora, dia 7, é o primeiro domingo do mês, e dia 7 nós estaremos no encontro regional no Pará. Não vamos estar aqui. E como a ceia é no primeiro domingo do mês, não vai ter ceia. Então nós vamos antecipar. Nós vamos ministrar a ceia no último domingo do mês, desse mês. Não é isso? Seria o quê? Seria dia 31. Dia 31. Então nós teremos a ceia antes de viajarmos. Certo? Amém? Amém. Nós vamos se pôr de pés, por favor. Depois do culto, eu quero uma reunião com os diáconos e o administrador. Tá bom? Salmos número 58. Davi reprova os ímpios, Deus os castigará e salvará os justos. Acaso falais vós de veras, ó congregação, a justiça? Julgai retamente, ó filho dos homens? Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador, perito em encantamentos. Sumam-se como águas que se escoam, se armarem as suas flechas, fiquem estas feitas em pedaços. Antes que os espinhos cheguem a aquecer as vossas panelas, serão arrebatados, tanto os verdes como os que estão ardendo, como por um redemoinho. Todos. Então dirá o homem: de veras, há uma recompensa para o justo, de veras, há um Deus que julga na terra. Amém? Deus abençoe a sua santa palavra aos nossos corações. Nós vamos fazer uma oração, por favor. Senhor Jesus, aqui estamos nesta manhã. É uma manhã bastante fresca. Estamos sentindo refrigério, a brisa. Ó Deus, que o Senhor dê a nós nesta manhã aquilo que nos cabe.
Dê a nós, Senhor, aquilo que nós necessitamos. O Senhor sabe muito bem o que nós necessitamos. Senhor, nós não queremos estarmos aqui mal acomodados, mas queremos estar bem acomodados, para podermos desfrutar o nosso bom tempo que teremos diante da Tua face. Então, Senhor, como o Senhor tem nos amado e provado o Seu amor lá na cruz, tem morrido por nós, ainda sendo nós pecadores. Ó Deus, dê-nos aquilo que nós necessitamos. Se é a cura, Senhor, cura-os. Repreenda, ó Pai Santo, estas mãos imundas, doentia de Satanás, de nossos corpos. Dê-nos saúde, tanto no físico como na alma. E que o Teu sangue seja para nós a nossa cobertura. O Senhor possa nos dar ser uma comodidade para nós, para assim desfrutarmos das Tuas bênçãos. É no nome do Senhor Jesus Cristo que o pedimos. Dê-nos um bom tempo, Senhor. Dê-nos, ó Pai Santo, na verdade, um belo culto, que podemos estar aqui como pessoas bem, ó Deus, um estar completamente firme, posicionados, que o mau humor seja dissipado do nosso meio, tudo seja desfeito pelo poder da Tua palavra, pela força que há em Teu sangue. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor. O verso 3, Salmos que nós lemos, Davi disse: alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Estava meditando nessa escritura e vendo exatamente como que Deus, Ele dá oportunidade para todos, como que Ele ajuda cada um, para que ninguém diga: eu não fui ajudado por Deus. Deus, Ele é um Deus bom para todos, seja Ele lá um incrédulo, um profano, um ímpio, um santo, um filho, seja lá quem for. Todos eles recebem das mãos de Deus uma maneira para se livrar das coisas imundas, das maldades, das injúrias, e ser pessoas boas, ótimas. Estava vendo aqui, mesmo o salmista mostrando aqui, essas pessoas são alienadas desde o ventre,
elas andam errada desde que nasceram e são mentirosos por nascimentos. Mas Deus dá uma chance para todos, um direito que cada um possui, porque tantos os santos como os ímpios, tantos os salvos como os perdidos, eles terão que prestar conta diante do julgamento. Um dia todos terão que ser julgados. Cada indivíduo. E ninguém vai ser julgado injustamente. Todos serão julgados justamente porque Deus, Ele não falha. Então todos têm um direito, uma liberdade de fazer a sua escolha. Você tem o seu direito de fazer a sua escolha. Qual caminho você vai seguir? Deus não força ninguém a fazer a sua escolha. Ele deu ao homem o livre-arbítrio e o aliciente moral para ele agir da maneira que ele achar conveniente agir. E nós vamos observar, hoje as pessoas elas se atam a si mesmos nas coisas que lhes convém, naquilo que eles acham que é mais fácil, que é melhor, para eles levar a vida. Mas, na verdade, irmãos, a realidade do assunto não é você levar a vida, é a vida que tem que te levar. E para isso necessita de você fazer uma decisão completamente com sabedoria. E não se agarrar naquilo que lhe parece ser correto. Nós temos a liberdade para fazer a escolha, temos esse direito, e Deus colocou diante de nós as duas portas, os dois caminhos. E Ele disse: uma porta é estreita, o caminho é apertado, é espinhoso, mas o fim dele é vida eterna. O outro, Ele disse: a porta é larga, é espaçoso o caminho, muitos tomarão este caminho. É um caminho muito fácil, mas o fim dele é morte. Ele deixou tudo esclarecido e deixou que o homem o fizesse a sua própria escolha. Então hoje nós podemos ver, as pessoas dizem: você sabe, eu estou perdido mesmo. Ninguém olha para mim, ninguém tem pena de mim, parece que eu não sou filho de Deus. Eu vou fazer isso daqui. O outro, ele para, ele reflete, ele medita. O outro tem um sentimento dentro dele que diz: não, eu sei lá, eu acho que eu vou conseguir, eu vou tentar, eu vou buscar um lugar correto, um lugar certo.
eu não posso me perder. Eu não posso me julgar de qualquer forma. Eu tenho uma alma. Ela é valiosa. E aí você vai ver que cada um faz a sua própria escolha. Um busca o lado mais fácil, o outro busca o lado mais difícil. Tem pessoas que parece que eles só gostam das coisas difíceis. Outros gostam das coisas mais fáceis. E assim ele faz a sua escolha e prossegue. Agora, uma coisa importante que nós devemos saber: nós temos os tempos, os tempos que foi estabelecidos por Deus. Nós temos as estações do tempo. Nós temos o inverno, temos o verão, temos o outono e temos a primavera. Essas 4 estações, todas elas foram estabelecidas por Deus. Nós temos as eras da igreja, irmãos. Nós temos as eras da igreja, os seus tempos específicos, em todas as formas, a forma pela qual Deus tem trabalhado em suas determinadas eras. Nós vamos observar, nós temos as dispensações, tudo estabelecido por Deus. Mombrana diz: nós tivemos a dispensação da lei mosaica, nós tivemos a dispensação de João Batista, nós tivemos a dispensação de Jesus, nós tivemos a dispensação da manifestação do Espírito Santo, temos a dispensação da adoção. Então, nós temos todas essas dispensações, temos todos esses tempos estabelecidos por Deus. Nenhum homem, com a sua sabedoria, o seu conhecimento, ele pôde estabelecer isto. Tudo foi feito por Deus. Deus é que estabeleceu. Agora nós vamos observar uma coisa. Quando se fala a respeito das dispensações, nós tivemos a dispensação de Jesus. Foi uma dispensação extraordinária, uma dispensação tremenda. Ela foi chamada na Bíblia como o grão da primícia. O grão da primícia. Jesus, ele foi essa semente, o trigo, o grão da primícia, porque foi o primeiro que foi plantado, que morreu, que nasceu e amadureceu e foi feito a sua colheita. Ele chegou a ponto de dizer: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele produzirá muitos frutos. E nós tivemos essa dispensação que foi inteiramente separada. Ele passou por esses estágios, dessas estações do tempo, do inverno,
da primavera, do verão, do outono, ele passou rigorosamente. Ele passou nos 4 estágios, nos 3 estágios de justificação, santificação, batismo do Espírito. Ele cumpriu o pé da letra. Nós vamos observar que quando ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, ele apareceu à sua igreja. Ele disse para ela que esperasse ele no cenáculo. Espere lá. Eu vou voltar para vocês na dispensação do Espírito. Fique lá. Aquela igreja foi para lá sob a ordem, sob a palavra de Deus. Eles permaneceram ali fiel à palavra. Eles tinham uma visão que o derramamento do Espírito Santo não era uma sensação, não era uma emoção, não era sentir um arrepio no corpo, não era gritar, não era pular. Eles tinham uma visão que o Espírito Santo era uma ação, era uma vida. O Espírito Santo é uma pessoa vivendo. Por isso que quando eles chegaram e ficaram lá, o próprio Senhor estabeleceu eles lá e disse: não ausenteis até que seja cumprido a promessa. Porque na verdade João batizou com água, mas vós será batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles discípulos, eles interrogaram a Jesus e perguntou: Senhor, mestre, restaurará o reino a Israel a esse tempo? Ele disse para ele: não vos compete, não pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas fique lá, esperem lá, mas há de vir sobre vós a virtude do Espírito Santo, e então ser-me-eis as minhas testemunhas, começando em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Bem, irmãos, aqueles discípulos, aquela igreja, elas foram para lá. Não eram grandes, não era um povo, não era muita gente, sempre foi um pouquinho, é a minoria. Na verdade, o registro está discriminando ali 120 pessoas, entre grandes e pequenos. Eles ficaram ali 10 dias, esperando Jesus voltar, para cumprir o que Jesus disse para eles. Nenhuma curiosidade tinham neles. Eles tinham um alvo para ser atingido, e eles queriam atingir o alvo em cima da mosca. Era o desejo que eles tinham, era aquele clamor que eles tinham. Eles eram despertados por uma determinada sabedoria.
que o levava eles a valorizar o valor que Deus deu à alma deles. É isso que nós devemos olhar hoje. Quem vai valorizar a sua alma não sou eu. Quem vai valorizar a minha alma não é você. Quem vai dar a você a nota, o valor que você tem, é você mesmo, através da sabedoria de Deus. É você que vai considerar o seu tempo, pelo qual Deus colocou em você para ser desenvolvido. E você vai assegurar nisto. Então nós vamos observar que aqueles discípulos, eles permaneceram ali e ficaram ali sob a ordem e a palavra do Mestre. Eles creram nele, eles confiaram nele, eles ficaram ali esperando a hora que o momento chegasse. Ele não disse que ele viria em 10 dias para eles, mas ele disse que eles esperassem lá, ficassem lá. Eu acredito que se Jesus não viesse, eles morreriam ali. Eles morreriam ali. Porque na verdade eles valorizaram o valor que Jesus deu à alma deles. Eles valorizaram. Eles deu as suas vidas todas sem nenhuma reserva de domínio a Deus. Eles creram nele, irmãos, de corpo, de alma e de espírito. Eles não estavam ali com dúvidas. Não tinha nenhum lugarzinho para dúvida naquele lugar ali. Não tinha nenhum lugarzinho para incredulidade naquele lugar ali. Porque se tivesse, o Espírito Santo não desceria. No lugar que há dúvida, não há o Espírito Santo. No lugar que há incredulidade, não há o Espírito Santo. Isso daí hoje é o porquê às vezes as pessoas não recebem isto. E o valor que nós temos dado por Deus em nossas almas é isso daí. É não deixar sermos minados por nada. Não deixarmos ser vencidos por nada. Ser fraco é uma coisa. Agora, ser vencido por uma fraqueza é outra. Eu já vi pessoas dizer: eu sou fraco. Eu também sou fraco. Eu sou um fraco. Mas pela graça e a misericórdia de Deus, Ele nunca deixou eu ser vencido pela minha fraqueza. Porque é exatamente o que Deus disse para Paulo: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo chegou e disse: agora eu sou forte.
Então nós vamos observar que eles ficaram ali firmes. E lá veio o Espírito Santo como um vento veemente, tempestuoso, e entrou naquele lugar, e foi dividido, repartido como línguas de fogo, e pousou, entrou neles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Aquilo não foi uma imaginação, ali não foi uma sensação, aquilo foi algo real, foi concreto, porque eles viram a diferença na sua própria vida. Quando o Espírito Santo entra, ele faz a diferença. Ele faz a diferença. Agora vejam bem, ali veio a dispensação do derramamento do Espírito Santo, para poder estabelecer e posicionar a igreja. Porque o posicionamento de um crente não é simplesmente você passar pela justificação, não é só você passar por uma santificação, não é só você ter uma vida limpa, santa e separada. Isso não é o seu posicionamento. O posicionamento seu está muito mais além do que isso. Não é o seu nascimento posicionamento. O seu posicionamento é o batismo do Espírito Santo. É que posiciona o crente naquele lugar correto que ele deve estar, que é em Cristo, na palavra. Quando o Espírito Santo habita em você, ele te posiciona. Ele te batiza no corpo, porque nós somos batizados com o batismo do Espírito Santo, formando um corpo, quer gregos, quer servos, quer livres, quer judeus, todos temos bebido do mesmo Espírito Santo. Vós sois o corpo de Cristo e os seus membros particulares. Então, irmãos, nós vamos observar que quando Deus estabeleceu aquela igreja ali, ela passou pelo mesmo resultado que o mestre passou, pelas mesmas estações, passou pelas 3 etapas que Jesus passou. Com uma diferença: Jesus passou sozinho lá, agora aqui Jesus está passando na sua igreja. Lá ele cumpriu sozinho, aqui ele está cumprindo na igreja. Aí é onde você vê que muitas pessoas, elas estão agarradas nos seus credos, nos seus dogmas, nos seus sistemas religiosos, e misturam todas as coisas dentro do seu próprio conhecimento intelectual, religioso, que eles estão tão longe da realidade, o tanto quanto está distante a terra dos céus.
Eles têm audácia, através do seu conhecimento intelectual, científico, religioso, de dizer: Jesus já cumpriu isto lá. Hoje nós não precisamos de fazer isto. Ele já fez por nós. Jesus cumpriu lá sozinho. Sozinho. Porque ninguém poderia cumprir. Ninguém. Agora não. Agora Ele está cumprindo em mim, em você. Ele faz através de mim. Ele faz através de você. Por que que Ele disse: o Pai não tem me deixado até agora? Porque eu só faço a vontade do Pai. E aquele que me ama, Ele disse: Ele guarda os meus mandamentos e é amado do Pai. E nós viemos a eles e manifestamos a eles. Vejam, aqueles discípulos, quando eles receberam o batismo do Espírito Santo ali, eles foram uma igreja modelo. Foi um exemplo. Eles foram a norma. Eles foram o original. Entende? Eles permaneceram com o verdadeiro padrão. A palavra. Eles foram fiel. Até o ponto que eles passaram. Aquela semente que era o princípio, a primícia, que era Jesus, estava neles, e eles foram uma semente primícia. Por isso que nós tivemos a era média das trevas, não é verdade? A era de Esmirna, a era de Pérgamo e a era de Tiatira, o Sardes, né? Aquilo dali era a igreja passando como passou Jesus. Bom, depois você vai ver que ele vem através daquela vida, passando pelo talo, pela borla, pela casca. Você vai ver que quando ele entrou naquele estágio ali, aquele talo não era tão parecido tanto quanto era o grão. Não era. Estava muito longe. Você diz, a semente é diferente disso daqui. Uma semente é uma semente, isso daqui é uma haste. Isso é um talo. É diferente. Mas a semente estava passando no talo. A semente estava passando naquele lugar ali. Por isso que Deus cuidou daquele talo. Deus cuidou daquela haste. Ele cuidou daquilo da mesma forma que ele que estava cuidando a semente da primícia. Da mesma forma que ele estava cuidando o original. Porque aquilo dali era original. Em sua dispensação, em seu tempo. Como foi difícil para Martim Lutero fazer com que os católicos entendessem e conhecessem o mistério daquilo. O mistério daquilo.
Porque a mensagem de Lutero era um mistério para os católicos. Foi difícil para ser difundido dentro deles. A minoria que creu. A minoria que creu. Como foi difícil para John Wesley fazer com que os luteranos crescem no mistério da santificação. Ele teve um trabalho laborioso, com muita dificuldade. Foi difícil, a minoria creu na mensagem de John Wesley. Como foi difícil para os pentecostais levar os metodistas, os wesleyanos, os batistas e assim por diante, a crer na restauração dos dons e o batismo espiritual. Era um mistério, era um segredo, aquilo estava em oculto. E no entanto, era Deus mostrando aquilo. E hoje, é a mesma coisa. Como é difícil fazer os pentecostais, entre aspas, crer no mistério desvendado da palavra. Deixar os seus credos, deixar os seus dogmas, deixar os seus sistemas feitos pelo homem e se agarrar na pura palavra de Deus. Porque hoje a vida não está mais no talo, a vida não está mais na casca, na borla, a vida agora voltou para a semente original. O grão da primícia. Hoje a influência que nós temos, hoje a vida que nós vivemos, é a vida que Cristo viveu. É diferente hoje. Hoje é diferente. A semente, irmão, da palha, do talo, da casca, é diferente. Como que você quer ser o grão original? Você quer ser a semente original? Você quer ser a palavra semente falada de Deus e parecer com talo, parecer com pole, com a casca? Não, 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 não. A vida saiu do talo, a vida saiu da borla, a vida saiu da casca, agora a vida concentrou na semente original. E está levando a semente às suas 3 estações, que é inverno, verão e outono. Colheita, amadurecimento da semente. Quem pode entender isto? Nem todos nós que estamos juntos entendem. Montbrand disse, não há onde há um grupo, reunidos ali naquele grupo há 3 classes de pessoas. Há o incrédulo, há o verdadeiro e há o manufaturado. Então, voltando à Escritura, você não tem direito de conservar e permanecer alienado.
porque você nasceu desde o ventre de sua mãe dessa forma, e veio por mentiroso como uma natureza, e conservar-se o ímpio. Porque ímpio, irmãos, não é só o que bebe ou o que fuma, não. Tem muitos ímpios religiosos, tem muitos ímpios que vão à igreja, tem muitos ímpios que têm a Bíblia debaixo do braço. Nem todos que diz Senhor, Senhor, entrarão no reino do meu Pai, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que estás nos céus. E eles dirão: Senhor, eu tenho sido um pregador, eu tenho sido isso, tenho sido aquilo, feito isso, feito aquilo. Ele dirá: eu não vos conheci, obradores e praticadores de iniquidade. Irmão Brando disse: você sabe quem era esse tipo de pessoas? Ele disse: eles não eram pecador apostata, eles eram ímpio, eles eram joios. Então nós temos uma liberdade de fazer a nossa escolha e valorizar o que nós somos. O seu valor está na sua ação, é na vida que você vive. Está o seu valor. Se você tem Cristo vivendo em você, você vale o tanto quanto Cristo vale. Amém. Você tem o mundo vivendo em você, você vale o tanto quanto o mundo vale. A coisa é inteiramente você e Deus. O pai não pode salvar o filho não pode salvar o pai, a mãe não pode salvar a filha não pode salvar a mãe, o pastor não pode salvar a igreja não pode salvar o pastor. É individualmente. Agora, dentro de cada um está o seu valor. Aquele valor que você tem dentro é que vai valorizar você, e você valoriza ele. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, porque fulano fez, ciclano fez, beltrano fez. Entendeu o que eu digo? Esta é a maneira de cada um. Por isso que às vezes nós dizemos assim: cada um para si e Deus para todos. A única coisa que podemos fazer é orar um pelo outro, entregar nas mãos do Senhor. Amém? Deus os abençoe. Nós vamos dar sequência a essa mensagem. Paramos na pergunta 14, pergunta e resposta sobre os selos. Eu quero ler essa pergunta para dar sequência. A pergunta é esta: parágrafo 192, ele diz: se não, o lago de fogo e o inferno são eternos? Aí ele disse: não, Senhor, não, Senhor. Qualquer coisa que tem sido criado não é eterna. Não, qualquer coisa que tem sido criada. Correto? Ele disse: o inferno, eu estou pulando. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos.
para o anticristo, seu povo. Esse foi o diabo encarnado. Foi criado para isto, para destruir, e qualquer coisa, vejam, que teve começo, tem fim. Então ele disse, parágrafo 195. Essa é a única maneira de você poder ser eterno. É receber vida eterna. Essa palavra grega ali, eu acho que é zoe. Não é o mesmo? Não é mesmo? Zoe. Então, essa vida Deus transmite a você. Assim como o pai, seu pai transmite sua vida a você, através do voto matrimonial com a mãe. Ele, por meio disso, transmite. E aí a alegria de transmitir. Olha, a alegria de transmitir. Entenda-me? De transmitir vida a um filho. E é assim que Deus faz alegria. De transmitir sua vida a um filho. Está vendo? E então você se torna parte dele. O que é Zoe? A própria vida de Deus. Dou-lhes a vida eterna. Ressuscita-os no último dia. Essa é a única coisa que você tem, vida eterna. E essa vida eterna conhece seu corpo e tem de ressuscitar para que possa. É impossível que permaneça lá. Como o Espírito de Cristo pairava sobre o corpo, o Espírito de Deus sobre Cristo, naquele grande dia, ele sabia que ressuscitaria. Assim, são santos em seus corpos. Deus conhece os seus. Amém? Nosso corpo já estava aqui na terra. E o Espírito Santo conhece. O dia que você tombar e você for sepultado, esse velho corpo for sepultado, Deus conhece ele. Deus conhece ele. Agora lembre-se, Jesus, quando ele morreu, ele foi ao inferno, porque ele tinha de ir ali. Ele era a barreira do pecado. Entendeu por que Jesus foi lá? Porque ele era aquele que ia pôr fim ao pecado. E ele não podia fazer uma obra parcial. Ele tinha que fazer ela completa, perfeita. Você já imaginou se Jesus só desse a sua vida e não fosse ao inferno? Ele não cumpriria a sua palavra. E ele não cumpriria. Então ele tinha que ir no inferno, porque os patriarcas, os profetas haviam predito que o Senhor viria com 10 milhares de santos. E eles não puderam crer naquilo, e foram reservados nas escuridão das trevas, esperando o julgamento. Aí então Jesus teve que morrer, dar a sua vida, o seu espírito voltou para as mãos daquele que o deu, e a sua alma foi ao inferno pregar as almas encarceradas. E ele pregou as almas que estavam no inferno, que não se arrependeram na longanimidade nos dias de Noé. Está certo? Ele foi ao inferno e pregou as almas separadas de Deus. Morte significa separação. E elas tinham de se separado de Deus, nunca mais poderiam estar de volta. E Jesus foi para testificar que ele era aquele de que foi falado a semente da mulher. A semente da serpente, está vendo o que a semente da serpente fez? Anticristo. Termina em morte, separação.
o cavalo vermelho, a semente da mulher, vida, termina no cavalo branco, Jesus Cristo. Está vendo? A morte termina no cavalo vermelho e a vida termina no cavalo branco, Jesus Cristo. Está vendo? Que é isso? Um contra o outro. A semente da serpente contra a semente da mulher. Entende agora? Poderíamos ficar um pouco nisso. Não seria bom? Mas fiquemos com isso. Muito bem. Pergunta 15. Irmão Brana, o primeiro cavaleiro, primeiro selo, cumpre, segundo Tessalonicenses, a revelação do homem do pecado? Sim, isso mesmo, cumpre. Essa é fácil, cumpre. Esse é o homem do pecado. O mesmo homem simplesmente se mantém em etapas, cavalgando até que sobe num cavalo amarelo, que se chama morte. Cristo vem através de justificação, santificação até o cavalo branco. E esse é aquela vida. Veja. Muito bem. Pergunta 16. O que aconteceu aos crentes nascidos de novo, que estão nas várias denominações, mas não na noiva de Cristo? O que acontece a eles? Bem, acho que explicamos isso faz pouco. Está vendo? Eles entram na tribulação, são martirizados na tribulação, surgem no final, após o milênio, para seu julgamento. Está vendo? Porque a Bíblia disse que os outros vivos, os outros mortos, não reviverão até que os 1000 anos expiraram. Então houve uma ressurreição, e então sairão ambos, o justo e o injusto, e foram julgados por Cristo e pela noiva. Ele veio à terra com milhões de seus santos, está certo? Sua noiva. Assentou-se o juiz, abriram-se os livros, abriu-se outro livro, que era o livro da vida. Ele apartou ali os bodes das ovelhas, está certo? Isso não teve nada a ver com a noiva. Ela se encontrava bem ali no juízo com sua rainha, a rainha e o rei, juntos. Ele veio com seus santos, milhões de milhares, e o serviram, sua esposa. Então assentou-se o juízo, e então as ovelhas foram apartadas dos bodes. Lembram-se, outra noite, de eu trazer aquela pequena meditação, de modo que vocês entendessem a meditação do vaqueiro? Está vendo? Aí está. Não, esses são eles, e a igreja, o povo que está em denominações que são cristãos genuínos, que sabem, que recebem a mensagem, nunca haverão, nunca será pregado a eles. E aqueles em multidões mistas, e a quem ela é pregada, passará acima da compreensão deles, a não ser que o nome deles esteja no livro da vida do Cordeiro. Sim, mas serão boas pessoas. E serão ressuscitados, e lhes será dado julgamento, e serão julgados pelo mesmo grupo que pregou a eles. Não sabeis que os santos hão de julgar a terra? Será pregado a eles, veja, será pregado eles pelo mesmo povo que testificou a eles da mensagem, para saírem disso. Está vendo? Espero que isso explique. Tem tantas aqui que... Irmão Brana, o sétimo anjo com o espírito de Elias é o mesmo homem que Elias, enviado aos 144.000 judeus durante os 3 anos e meio após o arrebatamento? Alguns de nós estamos confusos sobre isso. Não, ele não é o mesmo. Veja, são 2 homens diferentes.
O Eliseu, que veio na forma de Elias, não era Elias. E o espírito de Elias, que veio sobre um homem chamado João Batista, não era Elias. E o homem do mensageiro do sétimo anjo ao final da era de Laodiceia não será o Elias, literal. Ele será um gentil ao seu povo. Elias irá, ou o espírito de Elias então, vindo e ao povo lá. Ele será judeu, veja, porque eles são enviados aos seus próprios povos. Essa é a minha revelação. A razão porque eu, de Tommy Osborne, quando conversamos sobre isso aquela vez, Tommy e eu não sabia. Eu só estava orando pelos enfermos. E fui lá, e houve uma senhora que veio do tabernáculo evangélico de Fort Maine, uma missionária nos campos estrangeiros. Seu seio estava grande assim, estava todo tomado pelo câncer, e ela estava bem ali na pequena casa onde morávamos, e aqui na travessa. E orei pela estimada irmã, e ela foi curada e retornou ao campo. E quando ela veio da África, e ela tinha deixado um livrinho ali sobre missões, e eu pensei, bem, missionários são ótimos, e eu nunca considerei muito sobre missionários, e assim pensei, bem, eles são apenas um ofício de Deus lá, e assim isso é, este é o meu lugar aqui mesmo, na rua 8 com a PEN. Assim, eu estava agindo da melhor maneira que podia. Mas certo dia, sentado na sala de leitura, eu apanhei aquele livro e tinha uma foto da raça negra, um pai idoso, e ele tinha uma pequena faixa de cabelo branco, e embaixo estava escrito assim: homem branco, onde estava o seu pai? Veja, agora, estou velho e de mente entorpecida, e então entendo muito bem. Se eu tivesse conhecido Jesus quando era jovem, eu teria levado ao meu povo. Bem, eu li isto. E algo simplesmente continuou dizendo: leia novamente. Continuei lendo. Já aconteceu coisas assim com você. Leia de novo, e há algo aí. Como aquele dia lá em Kingsmill, quando saí da caverna, eu não conseguia entender como pessoas podiam falar em línguas e gritar com o genuíno Espírito Santo e ainda assim ser anticristo. Falar em línguas e genuíno falar em línguas do Espírito Santo e ainda assim ser um diabo. Isso mesmo, posso lhes provar isso. Sim, realmente. E então note, quando eles se encontravam ali, deste modo, línguas não é evidência do Espírito Santo, é um dos dons do Espírito Santo, está vendo? O diabo pode personificar tudo o que ele tem, cura divina e tudo mais. Ele disse: muitos virão a mim naquele dia e dirão: Senhor, não expulsei demônios? Não, isso é pregar o Evangelho. Não fiz obras poderosas em teu nome e todas estas coisas lá? Eu direi: apartai-vos de mim, vós que pratiqueis de iniquidade, nem mesmo vos conheci. A Bíblia disse que a chuva desce sobre justo e injusto, da igual maneira. E o mesmo joio que se encontra no campo de trigo, lá pode estar tão contente e clamar com a mesma água que desceu sobre ele, pois a chuva é mandada sobre os dois, mas pelos seus frutos os conhecereis. Esse pequeno joio pode ficar ali e tão contente, clamando quanto possa, tão satisfeito com a mesma chuva como o trigo. Aí está, de modo que podem chamar, falar em línguas, personificar tudo o que queiram naquele dia, serem chamados praticantes de iniquidades. Como lhe disse, faz pouco, ouça o que digo. Ouça com atenção, olhe para trás
examine-se com a palavra e veja onde você está. Vocês, mulheres, que têm cabelo curto, deixe-no crescer. Por que vem essas advertências depois que o irmão Branham dá essa aplicação tão tremenda do joio e o trigo? Está no mesmo campo. E depois ele vem dando essa advertência tão tremenda. É horrível, né? Uma mulher que corta o seu cabelo e diz que é crente. É horrível. Ela se encaixa como um joio. E está aqui no meio do mesmo campo, no acampamento. A chuva está caindo, ela está se regozijando, com o cabelo curto, cortado. Mas é uma praticadora de iniquidade. Naquele dia, no julgamento, ela vai ouvir essa voz: eu não vos conheci, praticador de iniquidade. E será lançado no inferno. Vocês que estão usando shorts, eu já vi irmãos crentes da mensagem, tomam da ceia, chega na casa dele lá, tá com aquelas pernas cabeludas parecendo um guatá, de shorts, e não assume, não incita nem um pouquinho o seu rosto, não cora nada, não fica vermelho, de shorts. Não tem importância, não faz mal, não tem para o mundo, não faz mal para o mundo, mas para um cristão é um vômito, é a coisa mais nojenta que pode existir. Vejam, vocês que estão usando shorts, tirem-nos, comporte-se como dama. Vocês, homens, ainda. Eu cheguei na casa de um determinado irmão, uma determinada vez, uma irmã sai no portão vestida de short. Uma irmã, nossas irmãs queridas, vestida de short. Toma da ceia, é batizada, lava os pés do santo. Ela é toda moderninha, né? Ele é tudo moderninho. É o crente moderno. O crente moderno. Vejam, comporte-se como dama. Vocês, homens, ainda fumando cigarros e indo a salões de bilhar, pare com isso. Bilhar é jogar sinuca. Jogar sinuca. Eu já vi crente jogar sinuca, jogar baralho, toma da ceia, joga baralho, dá até vergonha, se chama, ô irmão, você podia chamar irmão? Você sabe que isso aí não é para crente fazer essas coisas? Você não deve fazer isso, irmão. Você é irmão. Olha, se eu estou te chamando de irmão, é porque o meu pai é o seu. Somos filhos do mesmo pai. Mas não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu estava vendo, eu sou muito curioso. Eu cheguei no lugar e fiquei observando. Os pecadores estavam jogando baralho. E o irmão estava por aqui, estava por ali. E eu dava as costas para aqui, fazendo de conta que não estava observando. E o irmão estava, e eu vi que o espírito estava, que não estava mais, ele não estava suportando o espírito. Eu dei as costas e saí. Fiz de conta que eu não vi, eu falei, deixa ele fazer a vontade que ele quer. Saí, fui lá fora, aí voltei, quando eu voltei ele estava sentado na mesa jogando baralho. Quer dizer, é o que você vê. Entende? Que vergonha. Que vergonha. Aí depois você vê essas pessoas passando por uma situação difícil espiritualmente falando, irmão, e fisicamente, tanto no natural como no espiritual, você vê elas passando. E elas ficam depois perguntando para si mesmas, por que eu estou passando esse estado tão terrível na vida? Vocês me perdoem, nós estamos numa escola pela manhã,
Entende? Por quê? Mas por quê? Faz um inventário na sua vida, irmão. Faz um exame íntimo, extrospectivos, e vê. Vê o que você está fazendo, por que você está nessa situação, a sua vida está nessa situação, o seu lar está nessa situação. É isto. A Bíblia recomenda, Salmo 1, ele disse isso. Leia Salmo 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta à roda da mesa dos escarnecedores, não anda no caminho dos pecadores. Eles são como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas suas folhas não podem murchar, não pode secar, ela não pode morrer, ela traz o fruto na sua estação própria. Vejam. É isto. Aí então você vê essas pessoas, elas vão se afastando dos espirituais. Elas vão se afastando dos espirituais. De repente as suas colheitas são amiudadas. As suas uvas, as suas maçãs são frágeis, ressecadas. Peca. A palavra é peca, e elas perdem as colheitas. Eu estou citando as palavras do profeta, a mensagem restauração de uma árvore noiva. Ele disse: por que isso? Ele disse: porque eles se afastaram dos espirituais. E aí então eles perdem as suas colheitas, as suas uvas saem miudadas, as suas maçãs saem ressecadas. Ela não vem na estação própria, ela não está sendo regada. Desse jeitinho, se assentam para jogar nos salões de bilhar. Parem com isso, parem com isso. Não me importa o quanto você professem, se ainda estão agarrados a essas organizações e dizendo, ela é a melhor, e ela é a melhor. Melhor parem, olhe para trás, examine isso com a palavra. Estamos saindo completamente do... Vejam, deveríamos viver acima do cabelo curto e tudo mais. Esta era agora, estamos de volta a algo agora que Deus está revelando, os mistérios ocultos que tinham sido postos no livro antes da fundação do mundo. Aleluia! E aqueles que têm obedecido nestas pequenas coisas entenderão isso desta maneira, nestas outras coisas. Se não têm obedecido, isto passará acima do entendimento deles, tão longe quanto o leste está do oeste. Eu disse, a terra dos céus, o leste do oeste, uma Bruna disse. Essas pessoas estão tão longe. Simplesmente irá. Simplesmente irá. Como Gideão separando os seus homens. Havia milhares e milhares. Deus disse, é demasiado. Separa-os novamente. Ele lhes deu outro teste. E separa-os novamente. Separa-os novamente. E assim por diante, até ter um pequeno punhado. Disse, esse é o grupo que eu quero que faça o trabalho.
Aleluia. Foi exatamente isso que aconteceu. Deus tem o seu grupo pequenino, separado, que faz um trabalho laborioso com amor divino. Ele tem sim esse grupo. Esse grupo é fiel a Ele. Esse grupo permanece com a palavra. Oh, como eles amam a palavra! Como eles gostam de devotar as suas vidas à palavra! Aleluia! Oh, que tempo gostoso está vindo, está chegando a hora que cada um ouvirá a sua recompensa. Cada um receberá. Mulheres pentecostais, indo de um lado ao outro, sentando-se aí, ouvindo e sabendo pela palavra que está errado. Acha que elas vão viver à altura disso? Não, não, Senhor. Todo ano, quando passo, há mais cabelo cortado e curto do que havia quando comecei. Um dia eu disse aqui, uma irmã que é moça, jovem, que corta o cabelo, quando ela casar, ela vai continuar cortando do mesmo jeitinho. Esse rapaz que é cristão tem que saber disso. Essa moça hoje, irmão, que corta o cabelo hoje, que é uma moça, amanhã você casar com ela, ela vai continuar cortando do mesmo jeitinho. Do mesmo jeitinho. Ela vai ser água no seu sangue. Disse: o que isso tem a ver? Você devia estar. Alguém disse: ora, irmão Brana, as pessoas o consideram profeta. Agora, não digo ser profeta, ninguém me ouve dizer isso, mas direi isto: que se vocês fazem isso, se você considera, disse, porque o irmão não ensina as pessoas como receber o Espírito Santo, e como receber isto, e como receber os grandes dons espirituais, e ajudar a igreja? Como lhes posso ensinar álgebra, quando nem mesmo ouvem seu abecedário? Isso mesmo, faça essas pequenas coisas. Desça aqui ao ponto mais baixo, limpe-se e comece, certo? Amém? Muito bem. Do que eu estava falando mesmo? Vejamos, não tive intenção de me desviar desse assunto. Desculpe-me, vejam. Muito bem, alguns de nós estão confusos. O Elias é o mesmo como... Sim, isso mesmo. Não, esse Elias que virá ao gentio será um gentio ungido com esse espírito, porque Deus usou esse mesmo espírito para tirar seu povo do caos, todas as vezes, e seu propósito foi alcançado, de modo que ele faz que regresse. Porque veja, porque agora, se ele usasse uma pessoa instruída, altamente refinada, esse é o tipo que seria pego. Ele traz um homem que mal conhece seu abecedário e não consegue pronunciar certo as suas palavras e todas essas coisas. E algum antiquado lá do mato e apresenta e mostra sem excitar a essas pessoas de mente simples. O irmão Brana estala os dedos, né? E elas entendem sem demora. Elas entendem. Veja, se viesse o colarinho, como Paulo disse, não vinha a voz com refinamento da instrução, mas vinha a voz no poder da ressurreição. Deus levou 3 anos e meio lá na Arábia para eliminá-la dele. Sua instrução demorou 40 anos para ele tirá-la de Moisés. Está vendo? Portanto, aí está, isto é. Não digo que Deus não... Agora, não estou apoiando o analfabetismo.
Mas estou tentando lhe dizer que não precisa. Instrução, não. A sabedoria deste mundo é contrária. A instrução tem sido o maior impedimento que o Evangelho já teve. Se não tivéssemos instrução, não teríamos todos estes grandes seminários e coisas que temos agora. Seria pessoas de mente simples que dariam ouvidos à palavra, contudo estão tão polidos e confundidos e unidos ali com aquelas organizações, que permanecem com isso, simplesmente isso. Eles pegam esse espírito, já tomou uma boa mulher, casou com um homem degradado, ou esse homem degradado se torna um bom homem, como a mulher é, ou a mulher se torna degradada como ele é. Está vendo? Isso mesmo. Foi por isso que ele disse: sai do meio deles. Quando eu estiver pronto para realizar este arrebatamento, você tem de ter algum tipo de fé que o tirará daqui. Vejam, quando o concerto de Daniel 9:27 foi confirmado por uma semana, a metade dele foi confirmado. O concerto, quando Jesus Cristo esteve na terra pregando aos judeus, ele nunca foi aos gentios, de modo nenhum. E ele disse a seus discípulos: não vão aos gentios, foi para os judeus somente. Está vendo? Ele pregou por 3 anos e meio. Isso é metade da 70ª semana. Agora, como Daniel disse que ele faria? Agora lembre-se, ele foi firmemente vindicado aos judeus, mas seus olhos estavam cegados para introduzir este espaço dos gentios. Não consegue ver o programa inteiro? Está vendo? E ele provou ser um profeta, fez exatamente o que o profeta faria, mostrou-lhes um sinal de profeta, o que as vossas próprias palavras disse. Se alguém diz que é espiritual ou profeta, observai o que ele diz, e se isso se cumpre, simplesmente continua se cumprindo, e que ele disse continuamente. Como vocês veem, a Bíblia disse: batei, abrir-se-á, buscai, encontrareis, pedi, recebereis. Agora, se vocês notar, é bater continuamente. O irmão Branham bate, batei continuamente. O irmão Branham bate no púlpito 23 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 vezes. Permaneça ali como juiz injusto. Não respondia a mulher, simplesmente continuou batendo na porta, disse: estou na tua mão. O irmão Branham: para de bater, estou na tua mão. O irmão Branham, não buscar dizer: Senhor, eu gostaria de ter isto, amém? Não é isso, permaneça ali até que eu receba. Você sabe que virá assim. Ele prometeu de modo que permaneça ali até se agarrar a isso, está vendo? Agora na última parte, a 70ª semana, a última parte dela será durante o tempo do período da tribulação, depois do arrebatamento da igreja. Então aqui estão os 3 anos e meio aqui, que serão confirmados, e eles novamente por profetas. Veja, Moisés e Elias, Apocalipse 11. Moisés e Elias. Agora vejamos o que é esta. Se for um dos seus escolhidos, você subirá na noiva? Sim, sim, Senhor. Essa é fácil. Irmão Branham, o irmão quis dizer 7.000 que não tinha dobrado os joelhos aos balins, ou 700? 7.000, eu quis dizer. Perdoe-me por isso. Veja, apenas uma.
Foi só a maneira como me expressei. Eu só estava, como disse há pouco, você notou, eu aqui de pé, eu disse, e eles testificaram, vendo o Cordeiro. Está vendo? Está vendo? O Cordeiro estava na terra. Está vendo? Testificaram, vendo o Espírito de Deus vindo sobre o Cordeiro. Agora, ali ele disse, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Está vendo? Agora, isso está escrito na forma textual, conforme o grego, colocando o verbo antes de antivérbio. Mas você nota aqui ser realmente isso. Agora, somente tome a palavra. Veja, a Bíblia diz, na tradução de São Tiago, aqui, este é o meu filho amado em quem me comprazo habitar. Mas realmente, se fôssemos dizer, como dizemos hoje, este é o meu filho amado que me comprazo habitar. Nele, você inverteria. Veja, está vendo? Este é o meu filho amado em quem me comprazo habitar. Está vendo? Agora nós diríamos, hoje, este é o meu filho amado, que me comprazo habitar nele. Veja, a mesma palavra, somente inverte. Está vendo? Agora sim, eu quis dizer, perdoe-me, por favor, eu e irmãos, vocês ouvindo a fita aí, e amigos, escutem, não tive a intenção de dizer isso dessa maneira. Eu sou um ministro do Evangelho, eu com tantas vezes que preguei sobre isso, eu sabia que era 7.000. Simplesmente aconteceu de eu dizer 700. Eu não quis dizer só 700. Eu não li isso na Escritura. Apenas me veio à mente, enquanto eu estava falando, e simplesmente disse 700 ao invés de 7.000. Eu cometo esses equívocos e o tempo todo. Eu sou, sem dúvida, um indivíduo sem instrução, de modo que vocês me perdoem. Estão vendo? Não tive a intenção de fazer isso. A noiva de Cristo e o corpo de Cristo são a mesma coisa? Sim, senhor. Está vendo? Agora veja, não quero começar a falar disso porque tenho pregar um sermão sobre isso, veja, mas não farei, mas quero lhe mostrar quando Deus deu a Adão sua noiva do seu lado, ele diz, ela é carne da minha carne, osso do meu osso, está certo? Quando Deus deu a Cristo sua noiva, o Espírito deu a carne, a noiva, ele foi agredido, transpassado do lado sob o coração, e água, sangue e espírito saiu. Isso se tornou carne de sua carne, osso dos seus ossos, e nós somos a carne e os ossos. A noiva será carne e ossos de Cristo. Exatamente, eles são. Essa é a sua noiva. Eu já falei sobre isso muitas vezes, né? Vocês sabem. Mombrana diz aqui, sim, Senhor. Está vendo? Sim, Senhor. Ela é exatamente o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Ele disse, a carne e o espírito. É verdade. Vocês têm que entender o seguinte: a noiva, ela é inteiramente espiritual. Ela é inteiramente espiritual. Mombrana chega a dizer, a noiva de Cristo é um discernimento. É a revelação. A noiva de Cristo. Ela é um discernimento, ela é a revelação. Entende? Por quê? Ele disse, porque ela é predestinada. Ela é como Ele. Você entendeu? Ela é predestinada para não se enredar, para não se organizar. Ela é o pensamento expressado dele. O caráter dele está nela. Entende? O caráter dele está nela. Agora, ela é carne de sua carne, osso de seus ossos. Aqui está uma coisa, irmãos. Você é o de dentro.
Você não é o de fora, você é o de dentro. Quem nasce de novo não é o de fora. Quem nasce de novo é o de dentro. Não é isto? É o de dentro. Esse de dentro, quando é como nós lemos lá sobre o Salmo, né? Os Salmos. O ímpio, ele está alienado desde o ventre de sua mãe. Ele já nasceu, ele já é um mentiroso por nascimento. Por quê? É a natureza. Você sabe que, por um lado, todos nós nasceremos ímpios. Todos nós. Por isso que eu disse, todo mundo tem que vir ante o julgamento para ser julgados. Todo mundo. Todos nasceram ímpios. Ninguém pode dizer que não nasceu. Eu pergunto, pode apontar alguém que diz que não nasceu ímpio? Ele nasceu. Você já nasceu por natureza. Por natureza imundo, nojento, mentiroso, uma alma pervertida. Entende? Agora, quando chega aquela oportunidade que Deus dá a todos, Ele deu a você como deu para qualquer outro. Você sendo um predestinado para o corpo da noiva de Cristo, você não deixou passar por cima da sua cabeça a sua oportunidade. Você pegou ela, assegurou nela. Por que você fez isso? Porque na verdade a sua eleição aponta para trás, para a presciência de Deus. A sua eleição, a presciência de Deus. O que é a presciência de Deus? É uma visão antecipada. É que você já era conhecido dele antes que você existisse. Aí ele pode colocar em você uma semente eleita e te elegeu. E aí então a sua predestinação aponta para o seu destino. Entende? Aponta para o seu destino. Então você já nasceu um eleito predestinado para a vida eterna. Agora, o seu destino está na sua predestinação, está na sua eleição. Quando chegou a oportunidade, então você se agarrou nisto. E hoje você é um filho, você é uma filha. Por quê? Você está destinado a voltar para o lugar de onde você saiu. É o seu predestino. Correto? Por isso que você luta, batalha, guerreia. Olha, e você encara as coisas com responsabilidade, com confiança, com determinação de fé. E você não brinca com as coisas sinceras de Deus. Você é verdadeiramente justo com aquilo. Quem faz isso, você ser assim? E superar lutas, batalhas, dificuldades, circunstâncias, problemas da vida, desejos e tudo mais obscena, que faz você superar isto. Quem é que faz? É a semente eleita dentro de você. É a semente eleita. Ela não se acomoda com um novo nascimento, de jeito nenhum. Ela sabe que ela tem muito mais do que isto. Novo nascimento para ela, isso ficou para trás há muito tempo. Uma vida santa, uma vida limpa, não é só isso não. Você tem algo muito mais. Agora essa pessoa que não tem essa visão, que não tem essa maturidade, que não tem essa semente eleita, ela fica agarrada lá atrás, assegura, não, eu sou nascido de novo, eu tenho a vida de Cristo vivendo em mim, tudo bem, estou debaixo do sangue. Não é tudo, não é tudo. Você tem que ter o batismo do Espírito Santo. E depois do batismo do Espírito Santo, você fica ainda na fila de espera. Essa fila de espera, irmão Jairo, é que é difícil. Essa fila de espera você tem que lutar, tem que batalhar, porque você tem muito tropeço que entra no seu caminho, tentando te fazer com que te vencer para não lutar, para chegar ao alvo desejado.
Correto? Eu parei onde mesmo, irmãos? Quanto? 200 e quanto? Não, eu quero saber, eu li a pergunta. Ah, tá certo, está aqui, 221, pergunta 21, né? Então vejam, aí está, você é o de dentro. Esse de dentro, que é a noiva de Cristo, que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo dentro do seu espírito, está no seu corpo, que é carne e sangue e osso. Está no seu corpo. Entende? Esse corpo seu, ele foi formado, ele saiu, carne da carne de Jesus, osso dos ossos de Jesus, água, sangue e espírito, de vida. De vida. Agora, essa noiva amada, eleita, que tem um caráter dele, está sendo aperfeiçoado o caráter dele nela, vem através de lutas, de sofrimentos, de dificuldades, de circunstâncias, como veio com ele lá. Para que foi que ele abraçou a cruz? Não foi para crucificar o espírito, foi para crucificar a carne. Mombrand disse: Jesus não sentia paixão, ele não sentia tentação, Deus Espírito, o Elá, o Elohim, ele não sentia paixão, ele não sentia tentação sendo Espírito. Então ele teve que materializar-se em um corpo e fazer-se carne para sentir isso, para sentir, padecer, passar por isso, sofrer e vencer sem pecado. Aquilo que o homem não podia fazer, ele fez para o homem. Agora ele entrou em você, e entra em mim, e em nós, e ele está passando por isso através de nós. Através de nós. Por isso que ele disse: assim como eu venci e assentei no trono de meu Pai, aquele que vencer, ele também assentará comigo no meu trono naquele dia. É isso que você tem que vencer. Você vence isso aí na carne, aqui embaixo. Porque o dia que você, esse Espírito Santo que está em você, o dia que você baixar, esse corpo descer a sepultura, tombar lá, o Espírito Santo está namorando esse corpo. Você vai para um corpo celestial, mas o Espírito Santo está namorando esse corpo, porque ele redimiu ele também. Ele redimiu. E o dia que vir a ressurreição, você vai vir nesse corpo. Deus ressuscitará. É por isso que ele disse aos Tessalonicenses capítulo 4, 2 Tessalonicenses capítulo 4: irmãos, eu não quereis que ignoreis acerca dos que já dormem, que não têm esperança de salvação. Não entristeçais em vossos corações. Mas se vós credes que Deus ressuscitou dentre os mortos o Senhor Jesus Cristo, ele disse, ele também tornará a trazer com ele aqueles que em Cristo dormem. Eu digo isto, ele disse assim, eu digo isto pela palavra de Deus, que nós, os que estamos vivos, não precederemos os que dormem. Essa palavra preceder é estrovar. Não estrovaremos os que dormem. Mas se nós cremos na palavra do Senhor, ele diz, ele descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e nós que estamos vivos nesse corpo, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos nesse corpo seremos transformados juntamente com eles. Então você pode ver que esse corpo seu, ele é redimido.
Só que não vai vir no corpo do pecado, é um corpo glorificado, é um corpo físico glorificado. Por isso que ele disse assim, sim, Senhor. Está vendo? Agora veja, não quero começar a falar disso, porque pregar um sermão, ele disse sobre isso, veja, mas não farei, mas quero lhes mostrar. Quando Deus deu a Adão, sua noiva, do seu lado, ele disse: ela é carne de minha carne, osso dos meus ossos. Está vendo? E quando Deus deu a Cristo, a noiva, o Espírito deu a carne. Deu a carne à noiva. Ele foi agredido, transpassado do lado, sob o coração, e água, sangue e espírito saíram. Isso se tornou carne de sua carne. Carne de sua carne. É um novo nascimento seu. É um novo nascimento seu. Muito bem, prosseguindo. A noiva de Cristo teria um ministério antes do arrebatamento? Com certeza, é isso o que está ocorrendo agora mesmo. Veja, a noiva de Cristo, certamente, é a mensagem da hora. Veja, a noiva de Cristo, com certeza, ela consiste de apóstolos, profetas, doutores, evangelistas e pastores. Está certo? Amém. Essa é a noiva de Cristo. Com certeza ela tem um ministério, grande ministério, o ministério da hora. Será tão humilde. Eu vou encerrar aqui, nós daremos sequência nessa pergunta ainda. Pergunta 22, né? Vamos encerrar aqui. Agora, se você observar, o irmão Branham, ele foi um profeta para o mundo. Ele foi um profeta para o mundo. Ele trouxe uma mensagem para o mundo. E a mensagem percorreu o mundo. E a mensagem trouxe os eleitos, os predestinados, a noiva de Cristo. E dentro desse corpo, que é a noiva de Cristo, ele tira o quintuplo de Efésios. O quintuplo de Efésios. Por isso que ele diz: seria um ministério tão humilde, porque ele não sai da denominação, ele sai dentro da palavra, dentro do corpo, o corpo de Cristo, a noiva. Então, irmão Branham, ele não tinha uma igreja, ele não tinha um púlpito para dizer: essa é a minha igreja, esse é meu púlpito. O púlpito do irmão Branham era o mundo. Era o mundo, porque a semente de Deus estava espalhada no mundo. A noiva estava no mundo, ela é mundial. E o irmão Branham, ele é o vidente, ele é o profeta de Deus, que Deus enviou nesses últimos dias com uma mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Agora, quando essa mensagem sai, ela atrai todos os eleitos, ela é o grande imã de Deus. Todos aqueles que estão magnetizados nela, vêm. Onde a mensagem passa, ele vai levantando eles. Eles vão magnetizando nele. Vai se assegurando nele, vai se agarrando nele. Não há nada que pode segurar eles lá embaixo. Eles sobem, porque o grande imã vai passando e vai pegando. A menos que tenha alguém que está parafusado numa denominação, está parafusado nos seus credos, nos seus dogmas, nos seus conhecimentos intelectual, teológico, e não pode levantar porque está parafusado ali, vai passar na grande tribulação, vai para a grande tribulação. Mas todos aqueles que são livres, a noiva, ela sobe e agarra nesse grande imã. Amém? Agora, da noiva ele tira ali o quintuplo de Efésio. Por isso que é humilde. Ele tira o quintuplo de Efésio.
profeta, apóstolo, evangelista, mestre e pastores, para o aperfeiçoamento da igreja, para o arrebatamento. Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos cantar um hino e encerraremos. Se Deus quiser, estaremos aqui à noite, né? E mais uma vez eu digo, nós teremos a Santa Ceia no último domingo do mês, dia 31. Amém? Dia 3 eu estou viajando. Nós vamos cantar o hino 270. Bonito. Oh, que descanso, Jesus encontrei, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Oh, que tesouros infinitos achei, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Escolha os outros, o mundo pra si, busquem riquezas, delícias aqui. Eu escolherei, ó Jesus, sempre a ti, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quer na aflição, na doença ou na dor, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quer na saúde, na força ou vigor, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Sempre ao meu lado, me socorrer, com seu amor, sim, com seu poder. Em cada transe pronto a me valer, Cristo pra mim, Cristo pra mim. No dia amargo da perseguição, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Nas duras provas e na tentação, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Ele o pecado e o mundo venceu, quando por mim no Calvário morreu, e da vitória certeza me deu. Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quando no vale da morte eu entrar, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Quando perante meu Deus me encontrar, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Só no teu sangue confio, Senhor, só no teu sempre imutável amor. Indo outra vez cantarei, Salvador, Cristo pra mim, Cristo pra mim. Amém. Graças a Deus. Deus nos ajude, Deus nos abençoe, Deus nos guarda, Deus nos proteja, né? Que o teu sangue seja para nós um para-choque, como um para-choque, para receber todas as pancadas, e que possamos ser justificados de tal forma que podemos saber que somos filhos e filhas de Deus.
Amém? Senhor Deus, sela estas coisas em nossos corações. Elas são pepitas, que elas possam ser polidas, Senhor, de tal forma que elas possam refletir para nós, ó Deus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Deixa-nos refletir a Tua imagem em nossas vidas. Pai Santo, despede-nos em paz, leva-nos em paz, guarda e nos protege de todo mal, agora e para sempre. Amém, amém. Deus abençoe. Abençoe o seu irmão que está do seu lado. Diga: Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou, com fidelidade, com fidelidade. Deus levou, Deus levou, Deus levou. Como Elias que se foi, Deus se levou. Deus levou, Deus levou, Deus levou. Como Elias que se foi, Deus se levou. Já soou e soando está, e soando está. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. e os filhos do Senhor, e os filhos do Senhor Respondendo estão, respondendo estão. O que esteve no deserto está agora aqui, está agora aqui. E a coluna de fogo está vindo a mim, está vindo a ti. e tu não a podes ver se não tens o sinal. Tu ficarás na tribulação. Deus levou, Deus levou, Deus levou. Como Elias que se foi, Deus se levou. já me vou, Já me vou, já me vou. Como Elias que se foi, assim me vou. já me vou, Já me vou, já me vou. Como Elias que se foi, assim me vou. Assim me vou, assim me vou, assim me vou.